O Fernando Haddad, como a gente sabe, é o braço direito do Lula, podendo até substituí-lo no caso de o ex-presidente decidir não concorrer na eleição de 2022. E ele está super empenhado e embrenhado nas articulações para a composição, não só dentro do PT, mas do PT para os outros partidos, aí incluindo principalmente os tucanos, como é o caso da aproximação com o ex-governador Geraldo Alckmin, que seria o vice do Lula. E o Haddad também é um grande analista, um bom debatedor, um excelente argumentador. E ele deu uma entrevista exclusiva para a Malu Gaspar, né, de O Globo. E a Malu fez essa entrevista apenas com o som, naquilo que se chama na internet de podcast. Então a gente só vai ouvir a voz do Haddad e a voz da Malu Gaspar. Agora, o que o Haddad fala assim de tão importante nessa entrevista? Ele parte do pressuposto de que em 2018 os políticos brasileiros, assim chamados os políticos responsáveis, cometeram um suicídio eleitoral ao não se organizar e não articular uma alternativa para o Jair Bolsonaro. E a partir dessa premissa é que ele está trabalhando arduamente com o Lula para evitar que esse suicídio se repita em 2022. Vamos ver primeiramente o que ele fala dessas articulações para aproximar a esquerda da centro-esquerda e mesmo do centro político. Por aí, ontem a gente viu a desfiliação do Geraldo Alckmin ao PSDB e os líderes dos vários partidos com quem eu tenho conversado estão dizendo que a chapa com Lula está sacramentada, fechadíssima, que é questão de tempo. Então eu te pergunto, quando vai ser? Olha, Malu, a gente funciona um pouco diferente do que aparece, né, à primeira vista. Tudo começa com uma conversa no começo do ano sobre criar as condições para não repetir o segundo turno de 2018. Porque você costuma dizer que precisava ter tido mais apoios para superar o Bolsonaro ali no final, na reta final. É inaceitável do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista ideológico. Inaceitável o que aconteceu em 2018. Algumas forças que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, pela história, pela sua trajetória, jamais poderiam ter feito isso sabendo quem era o Bolsonaro. Podiam estar torcendo o nariz para o PT por várias razões, mas naquele momento não podia haver dúvida de que seria uma tragédia a eleição do Bolsonaro. E, diante aquela comoção que o país estava vivendo, né, presidente Lula em Curitiba, aconteceu o pior para o Brasil. E eu não falo que o pior não é eu não ter sido eleito. Nós éramos 13 candidatos. A gente tem de recordar aqui, para entender o pensamento do Fernando Haddad, que ele perdeu para o Bolsonaro por 10 milhões de votos. O Bolsonaro teve 55 milhões e ele, Haddad, 47 milhões. Bom, e o que é que isso significa? Significa que o Haddad estava praticamente sozinho ali, com o PT em frangalhos, devido àquela campanha truculenta da mídia, da justiça. O Haddad, ele é candidato fortíssimo ao governo de São Paulo, não é? E por causa disso ele está até tendo alguns problemas em relação ao Alckmin, porque o Alckmin, que já saiu do PSDB, para entrar no PSB,
estaria sendo pressionado a apoiar o candidato do PSB, que é o ex-governador Márcio França. Mas como em política tudo é possível, né? A gente não sabe até que ponto o Haddad vai enfrentar essa parada. Então tudo começou com uma discussão de segundo turno em São Paulo e no país, né? E aí foram encontros muito agradáveis. Inclusive o Fernando Henrique falou, se a eleição fosse hoje, votaria no Lula no segundo turno. Sim, vários ele falou tucanos publicamente. declararam que se arrependeram do voto em 2018, que não teriam... E aí começou naturalmente a criar um ambiente, vamos dizer assim, de renova república, sabe? Ó, a nova república está indo pelo ralo, garantias constitucionais, direitos civis, políticos, sociais, ecológicos estão evaporando, nós temos que resgatar o Pacto de 88. Então a ideia começa assim e evolui assim, né? Até que o Márcio França procura dois companheiros próximos de mim e do Lula, o João Paulo Rodrigues e o Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativa do MST, né? E oferece a ideia de que o Alckmin poderia ser vice do Lula. Não tinha consultado o Alckmin na ocasião, mas ele entendia que essa chapa seria uma chapa que poderia promover uma mudança no clima do país rumo a um resgate, né, dos propósitos da Constituição de 88 e para mudar o paradigma, mudar o tom da música, entendeu? Eu fico sabendo desse almoço do Márcio França com o João Paulo e o Marco Aurélio uma semana depois, e aí começa uma conversa que vem prosperando internamente nos partidos, entre os dois, e internamente nos partidos. E é isso por enquanto. Não há nada a ser anunciado a não ser isso, né? Então ele é cuidadoso nesse aspecto. Ele diz que as conversas estão evoluindo, mas tudo na dinâmica política é possível, pode também evoluir. Mas ele acha que o importante, o fundamental é que se esteja conversando, justamente para evitar o perigo de outra surpresa desagradável na eleição de 2022. O Haddad diz também que o Lula está cauteloso. Até quando o Lula se preserva desse embate mais forte e já emendando, ele vai a debates com o Bolsonaro, Moro, Dória e esses outros candidatos? Eu acho que o Lula vai discutir qualquer assunto o tempo todo. Ele tem dado muita entrevista, né? Os posicionamentos. Está dando muita entrevista. Agora, o Lula saiu de uma guerra jurídica contra ele e a família, que eu acho que ele faz muito bem em se resguardar um pouco, porque foi uma luta enorme para chegar até aqui, recuperar os direitos políticos, né? Essas delações fraudulentas que foram feitas, essa maluquice que aconteceu no Brasil, a instrumentalização da justiça, o Moro fazendo política com toga, tudo isso aí gerou um desgaste enorme, né, para a democracia. Eu acho que o Lula está corretamente, no tom adequado, sabe, recuperou seus direitos, com a ajuda, as pessoas não se dão conta, mas os votos de Minerva pró-Lula foram do Fachin e da Carmen Lúcia, que votaram quase sem exceção contra os interesses do PT, sobretudo Carmen Lúcia.